Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para realizar algumas reflexões. Antes de mais nada, peço-lhes que compartilhem o nosso canal, façam suas inscrições, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho em busca da verdade e do autoconhecimento. Hoje eu gostaria de tratar com vocês um tema que é muito importante, haja vista o tipo de sociedade que ainda predomina, o tipo de indivíduo que ainda viceja no nosso tecido civilizacional, e aqui eu me refiro à questão da mediocracia. Se é que a gente pode criar um tema para a nossa reflexão de hoje, para além da mediocracia seria o tema da nossa reflexão em nosso canal do YouTube hoje. Mas o que seria a mediocracia? Seria aquele estado no qual os indivíduos se contentam e deixam-se envolver por um estado comum, normal, trivial, simplório, replicante, no sentido de copiar modelos e padrões que são criados por determinados nichos ou segmentos da sociedade, notadamente pelos que são caracterizados como sendo a elite intelectual de uma sociedade ou de um grupo específico de indivíduos, né? Ainda que esse conceito de elites tenha e tem de fato uma abrangência perceptual, né? Elite econômica, elite religiosa, elite cultural, elite filosófica, espiritual, mas o tipo de elite que de fato promove a produção de padrões e modelos que visam limitar o escopo de compreensão da massa não é uma elite comprometida com a verdade, é uma elite comprometida com a dominação. Dito isso, vamos então refletir no que se refere à mediocracia. Um grande pensador, cuja obra magnífica, O Homem Medíocre, José Engenheiros, tem uma frase que eu concordo na sua essência, mas modestamente eu incluo novos elementos de reflexão. José Engenheiros diz que os medíocres buscam fama e popularidade, porém o homem superior, na perspectiva dele, o homem consciente, lúcido, não medíocre, busca a glória. Porque a glória é produto da duração dos séculos, da permanência e do reconhecimento futuro daqueles indivíduos que não se limitam a um contexto específico sob a perspectiva cultural. Eu já diria que não somente a glória, o homem consciente, lúcido, superior, maduro, adulto busca, ele visa a autorrealização. E por autorrealização a gente deveria compreender o processo onde aplauso e vaia, onde reconhecimento temporário, onde o êxito temporário do sucesso já não faz mais parte da perspectiva desse homem maduro ou desse homem consciente. É lógico que qualquer trabalho que se faça, nós esperamos uma certa recompensa, um certo reconhecimento por aquilo que se faz, porque há todo um mérito, e nós só deveremos esperar reconhecimento em função do mérito do nosso trabalho e não na perspectiva ou na expectativa de reconhecer o aplauso imediato, né, a fama imediata, o processo de celebridade tão em voga no nosso contexto civilizacional. Perdemos um pouco o foco. Há uma frase cuja essência também não é muito distante disso, quando Einstein disse que pobre da sociedade que espera por recompensas e castigos, né? Porque essa sociedade está presa a dois parâmetros que não correspondem à verdade. A verdade vai muito além da dualidade entre você reconhecer algo e você vaiar, e você se afetar com o aplauso e com a vaia. Durante muito tempo em minha existência, que eu falo de mim mesmo, eu sempre busquei uma certa expectativa, o reconhecimento dos meus trabalhos, e vi que essa atitude não é lá muito alvissareira. Ainda que eu reconheça que, pelo mérito, eu esperava ou espero ser reconhecido, mas a gente não deve ter esse tipo de
de afetação, porque ela inibe as nossas potencialidades e desvia a rota das nossas atitudes. Não é mais a busca da verdade, mas é o reconhecimento por aquilo que é dito, que é escrito, que é falado. Não é bem assim que a gente deveria se portar. A forma mais digna é expressar o que se pensa, o que se sente, sem esperar recompensa, sem criar expectativas. É como diz o Bhagavad Gita, age de uma maneira tal em que você não se apegue aos frutos da sua ação. E numa perspectiva um pouco diferente, mas ainda permeando esse conceito, Kant já emblematiza a virtude ou a moral como uma atitude que possa servir de modelo para todos, né? Haja de tal modo que a tua conduta possa servir de modelo para o aspecto universal, para o aspecto geral da sociedade. Eu estou falando de uma maneira, com as minhas próprias palavras, ele disse de outro modo. Há um outro filósofo que talvez nós merecêssemos, ou talvez ele merecesse maior atenção, que seria Sêneca. A filosofia senequiana parte da compreensão ataráxica. Eu já falei isso em outros vídeos. A ataraxia é a tranquilidade da alma, é quando você gera a virtude do desleixo em função, é desleixo mesmo, em função de você ter um reconhecimento ou você receber uma crítica. Um certo ar de indiferença em relação a esses elementos nos dá força interior. E a gente precisa compreender isso de maneira mais contundente, se nós quisermos de fato não a glória tão simplesmente, mas sobretudo a autorrealização. Popularidade, reconhecimento imediato, aplausos, sucesso temporário, isso não casa com o indivíduo que visa ir além da mediocracia. O medíocre visa o aplauso imediato. E tem ojeriza a crítica e tem ojeriza a não ser compreendido. Pouco importa. Sigamos em frente com a nossa atitude. Busquemos ir além da mediocridade, na zona de conforto, da repetição dos padrões que empobrece a alma. Transcendamos isso. Passemos a usar a mente como um contributo a favor da verdade e não a favor da transitoriedade dos processos. Façamos essa reflexão. Em outro momento nós retornaremos aqui em nosso canal para pontuar um outro tema que possa ser útil, sempre deixando claro que um filósofo, e assim me caracterizo como buscador da verdade, ele não fecha nenhum conceito, ele deixa em aberto. Faz como Platão, que deixava os seus textos aporéticos, ou seja, a aporia dos textos de Platão se caracterizava e se caracteriza em não concluir nada, em deixar tudo no espectro da reflexão perene, do processo de compreensão perene, porque a verdade se radica em algo que vai além da mediocridade e da pequenez das nossas opiniões. A verdade se amplia na medida que o indivíduo faz uma maior amplidão de conceitos e de consciência a respeito dos valores da vida. A vida é um mistério, é bela, e ela nos convida, ainda com processos caóticos, a ir além daquilo que nós podemos compreender como sendo a verdade. O medíocre se contenta com tudo, com crenças, com dogmas, com fés infantilizadas. Aquele que busca ser filósofo, no amplo conceito dessa palavra, não se contenta com nada e vive através de um talma, ou seja, e vive através de um processo do espanto, em ver sempre novos aspectos da verdade. É isso. Um abraço a todos.